Bem, gente, como nós sempre o fazemos, hoje a frase que nós vamos trabalhar, de Emmanuel: o mundo é a oficina, o corpo é a ferramenta, a existência é a oportunidade, o dever a executar é a missão a cumprir. Desse texto, o que a gente pode extrair é que a doutrina espírita, dentro do seu conteúdo, de todas as questões que ela nos proporciona, a questão moral por si só já seria o suficiente para fazer dessa doutrina uma doutrina altamente elevada dentro da concepção de crescimento e de iluminação. Mas nós sabemos que a doutrina espírita tem um pouco mais além. Ela traz para nós a comunicação com o plano espiritual, ela traz a individualidade da alma, traz a reencarnação, que são fatores também importantes para que a gente possa nos situar no contexto que nós estamos, na condição de encarnados, diante das nossas responsabilidades e compromissos. Dentro dessa característica, o mundo é a oficina, onde vai nos proporcionar todo o trabalho de crescimento e desenvolvimento. O corpo físico é a nossa ferramenta, que Deus nos permite reencarnar para que a gente possa desenvolver, crescer, buscar a nossa natureza espiritual, o crescimento desejável para atingirmos a nossa relativa perfeição. E é uma oportunidade. A cada existência nós temos oportunidade. E essa existência nós temos que aproveitá-la o máximo que pudermos, dentro desse conceito, dentro desse princípio, para que a gente possa possibilitar o espírito, esse crescimento do qual nós estamos incumbidos. O dever de executar é a missão a cumprir, é a nossa autoiluminação. Nós somos co-criadores de Deus, cooperadores de Deus no universo. Por isso, a nossa responsabilidade, enquanto encarnados, não é menor do que enquanto espíritos. Sabemos a dificuldade de cada um de nós estarmos aqui e buscarmos, dentro do que existe, o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. Mas jamais podemos esquecer também que nós não estamos sós, nunca estaremos sós. Haverá sempre ao nosso lado o nosso anjo da guarda, os nossos benfeitores espirituais nos amparando, nos protegendo. E aqui nós temos a figura do Herculano Pires, professor Herculano, que foi um dos maiores incentivadores da pedagogia espírita. Ele trouxe para nós um novo conceito, uma nova proposta de doutrina espírita, embasada exatamente no crescimento em todos os setores da sociedade, trabalhando com as crianças, trabalhando com os jovens, trabalhando com o adulto, de uma forma universal. Herculano Pires trouxe para nós uma projeção espírita que vai além do contexto religioso. Então, na semana passada, o slide que nós trabalhamos foi esse. Por isso mesmo, o Divino Mestre recomendou-nos oração e vigilância para não cairmos nas sugestões do mal, vinda de nossos irmãos desencarnados que permanecem em desequilíbrio, porque o pensamento doentio é o fio de forças vivas a irradiar-se de nós, captando os elementos que lhes são semelhantes e tecendo assim ao redor da nossa alma espessa rede de impulsos por vezes irresistíveis, nos trazendo sofrimento, dor pela invigilância. Então aqui nós temos
o que Jesus nos ensinou lá atrás em relação à vigilância e oração. Porque hoje nós sabemos o quanto nós influenciamos e o quanto nossos irmãos do plano espiritual nos influenciam. Então esse intercâmbio permanente faz com que nós tenhamos que estar atentos para que a gente possa, durante a nossa existência, a despeito das dificuldades que enfrentamos no dia a dia, estarmos sempre aptos a buscar em nós dar o melhor, através do nosso equilíbrio, através de uma proposta sadia, né? Porque essas sugestões, elas normalmente, elas nos vêm, chegam até nós, através dos nossos irmãos em desequilíbrios, quando nós também estamos em desequilíbrio. A sintonia é fundamental, é o canal que liga esses dois mundos. Se nós estivermos em equilíbrio, evidentemente nós não vamos permitir com facilidade que essa sugestão chegue até nós. E nós vamos poder desvencilhar do mal através das boas atitudes, das boas ações, através dos bons pensamentos, né? Tudo se resume no final em oração e vigilância, que é uma proposta de Jesus e que permanece até hoje, em função, ela não perdeu validade, porque nós sabemos o quanto isso é importante para o nosso dia a dia. O obsessor, como um náufrago, dentro da noite, procura adaptar seu organismo do obsidiado, passando a encontrar um novo instrumento de sensação, vendo por seus olhos, ouvindo por seus ouvidos, muitas vezes falando por sua boca e vitalizando-se com os alimentos comuns por eles utilizados. Nós sabemos que a questão do obsessor, ele ocorre não por uma maldade. Nós sabemos que o obsessor ocorre em função de uma invigilância nossa. Nós sabemos que a obsessão ocorre em função de nós permitirmos que sejamos atacados, se assim podemos dizer, por esses irmãos em desequilíbrio no plano espiritual. Isso pode ocorrer em função de existências passadas, como também pode ocorrer em função de existência atual, né? Por quê? Se nós somos atraídos e atraímos através de um campo magnético que nós conseguimos alimentar, reproduzir pelo pensamento, à medida que nós vamos trabalhando o nosso equilíbrio, nós vamos proporcionando a distância dos nossos irmãos em desequilíbrio. Isso é uma conta natural. Isso é uma questão natural, né? E esses irmãos se apossam de nós e utilizam de tudo que nós temos em termos de sensação, em termos de gosto, em termos de atitude, para estar conosco presente no nosso dia a dia. Então são esses fundamentos que fazem com que nós tenhamos uma vigilância maior, para que a gente não caia, como já dizia, no aspecto religioso, não caia em tentação. O que é cair em tentação? É exatamente proporcionar um desequilíbrio. Hoje nós sabemos o que é a tentação. A tentação não é o obsessor que vai invadir um campo, que vai invadir uma área onde existe luz, existe equilíbrio. Ele só vai ocorrer quando houver um desequilíbrio, quando houver a escuridão. E essa escuridão representa exatamente aqueles momentos difíceis que nós atravessamos pela nossa vigilância, pela nossa incapacidade de administrar o nosso equilíbrio, o nosso bem-estar. Nessa simbiose, se nada for feito, podem viver anos sucessivos, contudo, pelo desgaste do fluido vital,
a subnutrição é logo sentida, causando fortes desequilíbrios orgânicos de vulto. Nós sabemos que nós somos energia. Nós sabemos que nós temos fluidos vitais. Nós sabemos que os nossos órgãos físicos e os nossos órgãos existentes no nosso campo espiritual, no nosso corpo espiritual, né, que é o mesmo do nosso corpo físico, são alimentados pelos fluidos vitais. E esses irmãos do plano espiritual, eles também utilizam, eles vampirizam essa energia. Por isso que quando nós estamos abatidos, nós estamos em desequilíbrios, nós sentimos uma fraqueza enorme. E muitas vezes não adianta tomar medicamentos alopáticos, que nós não vamos sanar esse problema. Só que, em função desse desgaste mental, em função desse desgaste do fluido vital, vai ocorrer também o desequilíbrio no corpo físico. Aí, em consequência, pelo mau funcionamento dos nossos neurônios, nós não vamos produzir serotonina, dopamina, elementos vitais necessários ao corpo físico. Mas tudo isso tem início através do desgaste dos fluidos vitais, né? Então, o fluido vital, ele é o responsável pela saúde do nosso corpo, ele é responsável por nós estarmos aqui. Porque na ausência dos fluidos vitais no nosso corpo, simplesmente o nosso corpo vai morrer. O nosso espírito não morre, mas o nosso corpo físico sim. Esse não consegue sobreviver com a ausência dos fluidos vitais, né? E essa simbiose, ela ocorre exatamente em função disso, né? Em função desses irmãos estarem conosco, porque nós proporcionamos que ele permaneça conosco. É o livre-arbítrio, é uma opção. Nós podemos afastar esses irmãos? Podemos. Em que momento, em que circunstância? Quando nós elevamos nosso padrão vibratório, nós elevamos nosso pensamento, elevamos a nossa conduta, a nossa postura moral, a nossa postura religiosa, quem tiver, né? A nossa postura cultural, enfim, nós sempre temos que dar o melhor de nós, em qualquer situação, em qualquer momento. Gente, qualquer dúvida, caso queira fazer algum questionamento complementar, fica à vontade. Quando trabalhamos essa questão no mundo físico, o mecanismo é muito semelhante, como exemplo subliminar da propaganda enganosa ao ser assimilado por nós, não encontra barreira como se estivesse sendo hipnotizados, o que pode significar que nossa consciência fica a maior parte do tempo na subjetividade, nas deduções, do que na atenção seletiva e na objetividade. Ou seja, existe um trabalho subliminar do qual nos passa despercebido, mas ele existe, né? Esse trabalho teve início em 1957 nos Estados Unidos. A partir daí, várias pesquisas, várias universidades abraçaram essa causa e trabalharam, né, os aspectos de efeitos subliminares. E isso aqui ocorre exatamente de uma forma imperceptível, muitas vezes, faz com que a gente assimile esses conhecimentos ou essas informações, que muitas vezes elas são danosas para nós. Da mesma forma que os efeitos subliminares existem nas propagandas, existem nas reportagens, existem nos desenhos, existe nas figuras, nos filmes, ele também existe no mundo espiritual. Chegam até nós de uma forma sutil, sem que a gente perceba, trazendo um estrago muito grande para nós.
Só que na época Jesus não tinha como nos alertar sobre esses efeitos. Então a única coisa que restava a ele é dizer: vigiai e orai, para que através dessa proposta nós pudéssemos nos resguardar um pouco mais, né? Como se estivesse sendo hipnotizado, o que pode significar que nossa consciência fica a maior parte do tempo na subjetividade, das deduções, do que na atenção seletiva e na objetividade. Ou seja, nós passamos a maior parte do nosso tempo em vigília. Alguns chegam a estimar isso em 95%, no estado de não presença. Ou seja, nós somos deixados levar pelo automatismo. Nós olhamos, não vemos, escutamos, mas não ouvimos. Somente quando nós estamos no estado de presença é que nós estamos realmente conscientes dos nossos atos. Uma coisa que a gente percebe com muita facilidade: quando aqueles que estão acostumados à cozinha, que não é o caso de vocês, né? Que pelo visto ninguém fica na cozinha, né? Ninguém faz almoço, ninguém lava prato, ninguém faz nada, né? Nós fazemos. Eu faço de vez em quando, né? E ali, às vezes, a gente quebra um prato, quebra uma louça, quebra uma coisa ou outra. Por que normalmente isso acontece? É um exemplo simples. Porque faltou ali o estado de presença. Porque se nós estivermos lavando um prato, concentrado ali no que estamos fazendo, dificilmente isso vai ocorrer. Quando nós saímos e fechamos a porta com o estado de presença, dificilmente nós vamos lá fora e pensar: e aí, eu fechei a porta ou não fechei? Dei uma volta ou duas voltas? E isso acontece no nosso dia a dia. Por que isso acontece? É porque nós permitimos estarmos ausentes de nós mesmos. Quando nós começamos a trabalhar isso, nós vamos perceber que esse estado de presença vai nos possibilitar a vigilância maior sobre o que está nos acontecendo e o que poderá nos acontecer. Só que para que isso aconteça é preciso de treino. Primeiro, é preciso que a gente compreenda que nós temos essa faculdade de invasão. Segundo, quando isso ocorrer, o que nós temos que fazer para que nós voltemos novamente ao nosso estado de consciência? E isso faz com que, como se fôssemos hipnotizados, começássemos a absorver ruídos, frases, informações totalmente em desequilíbrio, mas que não é perceptível por nós, mas que vai ficar plantado lá no nosso subconsciente. Quando nós estamos no estado de presença, nós filtramos isso, nós conseguimos eliminar em grande parte. Só que nós não aprendemos a permanecer em estado de presença. Ainda isso para nós é muito falho. Então nós temos que criar mecanismos, elementos, para que a gente possa ficar com o maior tempo possível num estado de presença. Assim ficamos mais na dedução, fazendo poucas induções ou inferências. O subliminar não é sinônimo de subconsciente, como o senso crítico concebe. Ou seja, os efeitos subliminar, quando ele difere do subconsciente, porque o subliminar, ele é um efeito proposital. É um efeito para que a gente possa captar esses sinais, esses símbolos, né? Quando isso vem para o bem, ótimo, mas normalmente eles utilizam isso como uma forma de enganar, como uma forma de ludibriar, através da propaganda para aquisição de bens, para elevar o consumo, para nos colocar numa posição de consumidor, do qual
nós temos uma ânsia enorme de gastar cada vez mais. Isso aqui, o exemplo do consumismo, né? Onde o efeito subliminar é muito utilizado nas propagandas. E muitas vezes as pessoas não sabem por que gastam tanto, por que consomem tanto, né? Por que eu sou assim? É porque se deixou conduzir por esses efeitos, pela propaganda, e chega a um ponto que ela não tem essa percepção. E normalmente, depois da aquisição do bem, ela não se sente bem depois. Eu não precisava ter comprado isso. Estou em dificuldade e ainda eu comprei. São pequenos exemplos assim, que faz com que a gente entenda que nós não temos ainda o domínio sobre nós. Podemos ter sim, mas no momento nós não temos. E o que nós buscamos é ter esse autodomínio em todos os momentos da nossa existência. Quer seja no campo financeiro, quer seja no campo moral, no campo intelectual, profissional, não importa. Mas devemos ter sempre, pelo menos, buscar a ter, né? Vamos usar aquela expressão percepção subliminar como sinônimo de percepção não consciente, ou seja, não presente, ou comunicação com códigos da invisibilidade aos sentidos humanos. Isso faz com que essa invisibilidade nos atinja sem que a gente tenha um conhecimento pleno disso. E o mais interessante, que hoje, dentro do aspecto legal, dentro da área do direito, ainda não existe leis realmente direcionadas a essas questões. Então o pessoal fica ainda muito à vontade, fica muito mais no aspecto moral do que no aspecto legal. E a gente sabe que não existe condenação, em grande parte, para questões morais, né? Somente de um tempo para cá que essas questões passaram a fazer parte do nosso cotidiano. Até então, ninguém se preocupava com essas questões de ordem moral, né? De uns tempos para cá, é que em função da imposição da sociedade, é que alguns países passaram a celebrar como sendo um feito digno da humanidade, de buscar cada vez mais se elevar-se moralmente. Contudo, não serve de desculpa para os nossos desatinos. No final de cada dia, temos que dormir e acordar com nós mesmos. Tudo isso que nós estamos falando aqui, né? No final, quem vai sofrer as consequências somos nós mesmos. E não é novidade nenhuma para nós quando nós sempre trouxemos aqui nos nossos estudos, quer seja na terça, quer seja na quarta ou na quinta, a responsabilidade de nós, enquanto encarnados, pelos nossos atos, né? Não adianta querer atribuir a quem quer que seja os nossos desatinos, né? Os nossos infortúnios, porque isto é consequência nossa. Nós, pelo nosso livre-arbítrio, nós vamos buscar o que for melhor para nós. Mas nem sempre nós temos uma capacidade lúcida, equilibrada, de discernir se aquilo realmente é bom para nós ou não, né? E somente com o tempo que a gente vai poder descobrir isso. É o que nós comentamos sempre. Aqui nós estamos trabalhando a natureza espiritual, não trabalhamos o corpo físico. O que nós trabalhamos é a busca incessante para a elevação, a iluminação do espírito. O grande desafio é como enfrentar o envolvimento nos dois lados, espiritual e material, em estado de presença e sermos vigilantes. Porque os apelos materiais são permanentes. Os apelos do cotidiano
onde quer que estejamos, é constante. Agora, o que cada um de nós pode fazer para estar vigilante o tempo todo, onde quer que ele esteja? Junto à sua família, no lar, no trabalho, junto à comunidade, nas horas de lazer. O que nós podemos estar fazendo para termos essa vigilância? Né? Não existe uma receita pronta e acabada. O que existe é apenas um conhecimento geral de que a coisa existe e que deve ser trabalhada. Por isso que compete a cada um de nós, per si, buscar esse entendimento, buscar essa compreensão e traçar seu plano de vida, seu plano de existência. O que eu quero para mim? O que eu desejo verdadeiramente para mim? Não é? Esses questionamentos são para definir o que quero para a minha existência. O que eu quero fazer da minha vida? Aonde eu quero conduzir a minha vida? Viajando pelo interior para encontrar com o meu eu espiritualizado, a despeito do mundo físico à minha volta com suas influências variadas. Então, tudo isso que nós estamos falando tem por objetivo exatamente encontrar o meu eu espiritualizado. O que eu posso fazer para eu me encontrar, me redescobrir, sentir a presença da luz em mim? Repito, não existe uma receita pronta. Cada um de nós terá que descobrir. E a oportunidade é essa. Em que momento? No momento que nós estamos no estado de presença, durante a nossa existência, que nós sabemos que é muito curta, que ela passa com muita rapidez. Se nós não aproveitarmos agora, vamos ter que esperar para as próximas, se vierem. Existem 3 tipos de pessoas. Aquele que é indiferente a si mesmo, aos outros e ao mundo à sua volta. Aquele indivíduo desligado consigo e com todo mundo. Ele não está nem aí para si e nem pelo que ocorre ao lado dele. Totalmente indiferente a tudo e a todos. Eu não estou se referindo aqui às pessoas que têm deficiências e desequilíbrios mentais. Nós estamos falando de pessoas que têm o seu autocontrole apenas através do seu livre-arbítrio. Ele não está aí nem para si nem para ninguém. Né? Temos aquele que vê o mundo sob a forma de concreto, sólido, imutável. Ou seja, aquele indivíduo materialista, aquele indivíduo que só pensa na matéria, na força bruta, e ele conduz a sua existência a seu modo. É o livre-arbítrio mais uma vez imperando, né? Ele consegue conduzir a sua existência aos trancos e barrancos. Aquele que é empreendedor tem um mundo sob argila, é capaz de modelar uma nova existência. Nós procuraremos ser sempre argila. Argila, ela pode ser modelada, ela pode sofrer modificações, ela pode permitir que se faça nela modelações para que ela tome forma, jeito diferentes. Então nós temos que procurar sempre sermos argila durante a nossa existência, para que a gente seja flexível, para que a gente seja maleável, para que a gente possa ter um entendimento mais confortável da nossa existência.
temos a nossa existência como realmente uma aprendizagem. Temos a nossa existência como uma escola. Temos a nossa existência como uma proposta de crescimento e desenvolvimento. O empreendedor de si mesmo é capaz de enxergar tudo como massa de modelar, com senso crítico, responsabilidade e fé raciocinada. O bom empreendedor é aquele que levanta cada dia buscando para si um comportamento diferente. O bom empreendedor, aquele que encontra em si um aprendiz constante. O bom empreendedor é aquele que mantém a sua esperança e sua fé acesa. O bom empreendedor é aquele que consegue ver o mundo sob a ótica da natureza, da beleza, da felicidade. Esse é o empreendedor, né? E não aceita a derrota como limitação de sua vontade. Vence pelo seu esforço com humildade, sem perder a confiança em si, nas leis naturais e em Deus. O empreendedor é aquele que consegue superar todas as dificuldades, porque nós estamos no mundo de provas e expiações. Isso é inegável. Nós não estamos no paraíso. Só que, ainda que sejamos no mundo de provas e expiações, nós podemos fazer da nossa existência uma vida mais saudável, uma vida com mais equilíbrio, uma vida mais próspera. Vai depender de como nós vamos conduzir a nossa existência. Vai depender de como nós trabalhamos o nosso eu. Vai depender de como eu encaro as pessoas que estão à minha volta. Qual o respeito que eu tenho por mim e pelas pessoas. Qual a dificuldade que eu encontro e como eu trabalho essa dificuldade nas pessoas que estão à minha volta. Porque nós temos que ter sempre essa consciência de que nós somos eternos aprendizes. Nós estamos aqui para aprendermos. Nós ainda estamos em desequilíbrio. Nós ainda estamos engatinhando quando nós somos vistos pelo plano espiritual. Nós somos espíritos crianças. São espíritos que ainda não sabem exatamente o que quer. Por isso que muitas vezes metemos o pé pelas mãos. Mas nem por isso Deus nos abandona. Deus nos possibilita sempre recuperarmos as nossas forças, a nossa vontade e a nossa esperança. Basta que para isso nós procuremos sintonizar os anjos da guarda que estão ao nosso redor. Toda jornada é feita de conflitos pela forma de modelar. Não existe uma receita pronta. O nosso embate do dia a dia, ele é permanente. E não tem como ser diferente. Nós sabemos das nossas dificuldades. Nenhum de nós aqui, em sã consciência, vai acreditar que fulano, ciclano não tem problemas. Todos nós temos. Né? Agora, a questão não é ter problema, a questão é não ter sempre. É como resolver os nossos problemas. Que ferramenta eu vou usar para resolver esses problemas? E sabemos que nenhum problema é eterno. Duradouro, somente a nossa vida, que é uma só. Ainda que tenhamos várias existências, a vida é uma só. E devemos saber conduzi-la, mesmo ou
enfrentando as dificuldades do nosso dia a dia. E isso nos fortalece. E isso nos faz crescer. Nos faz desenvolver. Nos faz amadurecer. Né? A frustração, ansiedade e medo são ingredientes dessa receita. Quem de nós nunca frustrou? Quem de nós não tem ou já teve ansiedade? Quem não carrega conosco medo? Quem de nós? Se isso são ingredientes comuns, né? O que os outros fazem que nós não fazemos para superar essas dificuldades? Qual é a receita? A primeira, sem dúvida alguma, é conhecer-se a si mesmo. Para que a gente possa analisar o nosso potencial, para que nós possamos avaliar as nossas dificuldades e buscar como combater isso em nós. Essa frustração só ocorre em relação àquelas pessoas que estão ao nosso lado. Ninguém aqui é capaz de frustrar com uma pessoa que ele nunca viu, que ele nunca conversou, né? A frustração existe quando nós aproximamos das pessoas, aquelas pessoas que estão à nossa volta. Por quê? Nós conduzimos ou canalizamos para aquela pessoa uma situação, um comportamento, uma ideia, ou um símbolo, né, do qual nós projetamos. Mas ele não tinha isso. E nós acreditávamos. Né? Agora, por que nós acreditávamos? Porque, por outro lado, também, nós nos apresentamos com várias faces. Na família nós temos um comportamento, no trabalho nós temos o outro, jogando futebol nós temos o outro, passeando nós temos o outro. São as máscaras, né? E muitas vezes nós não temos essa percepção e deixamos nos frustrar. E às vezes a pessoa sempre foi e continua sendo aquela pessoa mesmo. Só que nós insistimos em vê-la com os outros olhos. Aí vamos decepcionar, vamos frustrar. Sim. Por quê? Porque nós não conseguimos analisar dentro de um raciocínio lógico. Não nos foi permitido, né, um conhecimento maior. E sem falar o seguinte, e muitas vezes essa frustração vem porque nós, por algum momento, imaginamos que podemos mudar alguém que está conosco. E nós, nenhum de nós, tem a capacidade de mudar ninguém. Né? Para vencer uma relação de atrito, se você quer melhorar essa relação, mude você. Não queira mudar o outro, porque você jamais irá conseguir mudar o outro. Você muda a si mesmo. Ninguém muda ninguém. As pessoas só mudam quando elas querem mudar, ou quando elas se deixam mudar pela vontade dela. E aí a gente frustra, né? Por quê? A gente acreditava no nosso potencial de convencimento, de argumento, para poder mudar as outras pessoas. E quando a gente não consegue, a gente fica decepcionado, a gente frustra. Às vezes muito mais conosco mesmo do que com a pessoa. A ansiedade é uma coisa nata em nós. Por quê? Nós trabalhamos muito ou no passado ou no futuro e esquecemos de viver o presente. Então essa ansiedade, por nós não termos como resolver lá atrás o que passou, e como nós não temos a capacidade de resolver o futuro, a gente cria uma ansiedade para que a gente possa encontrar um mecanismo que possa atender esses dois tempos. E não vamos conseguir nunca.
Quando a gente tem a percepção de que nós temos que trabalhar e viver no estado de presença, tudo isso fica um pouco mais fácil. Porque aí a gente concentra todos os nossos esforços no nosso dia a dia. O nosso presente é agora. É nesse momento. Ninguém sabe o amanhã. Né? Então nós temos que trabalhar sempre. Mas trabalhar com racionalidade para que a gente possa sempre nos capacitar para resolver as questões presentes. A exemplo do medo é outro fator também, que é muito comum entre nós, que às vezes sentimos medo, nem sabemos por quê. É um medo que já trazemos conosco. Alguns psicólogos, alguns cientistas dentro da área da psicologia, da psiquiatria, entendem que o medo pode ser adquirido através da convivência do ser no seu dia a dia, ou através da gestação, mas também os espíritas acreditam que possam ser também provenientes de vidas passadas, né? Através da reencarnação. Então o medo não é um elemento diferente, ele apenas muda de intensidade para cada pessoa. Uns têm mais, outros têm menos, né? Posso deixar que a vida se escoe e nada faça para a minha melhora, ou ainda, me ver como uma grande farsa e vender uma imagem real do que sou. É o livre-arbítrio. Ou seja, ou eu me proponho a me transformar, a buscar uma vida mais real para mim, ou eu vou viver de ilusão, eu vou viver de fantasia, eu vou viver fingindo que tudo está bem comigo, enquanto não está. Mais uma vez, é o livre-arbítrio. Por quê? A capacidade que eu tenho de me transformar é a mesma que eu tenho para que eu não faça nada. É aquele que nós vimos naquele primeiro elemento, daquelas 3 pessoas, que não está nem aí para nada. Ou eu posso querer me mudar, ou posso ficar estagnado, né? Vai depender exclusivamente de mim, não depende de ninguém. Aprender a domar a ansiedade é seu grande investimento interior, né? Por quê? A ansiedade, ela consegue nos anular, ela consegue fazer com que a gente viva num estado de enfermidade permanente. Ninguém quer ficar eternamente enfermo. Ninguém quer ficar nessa prostração. E por que ficamos? E por que nos é permitido ficar? Porque nós aceitamos essa condição. Ah, mas eu me esforço para sair, né, desse estado e não consigo. Será que você não engana seu subconsciente? Durante 5% do seu estado de vigilância você quer mudar. 95% que já está enraizado no seu subconsciente não faz nada para mudar. Então os 95% vai ser muito maior do que esses 5%. Então temos que trabalhar também o subconsciente. Temos que trabalhar esse potencial, né, que está lá adormecido, para que ele possa ser motivado também a se transformar. O sentimento que nos acompanha pela necessidade de recursos financeiros, colocados no topo da cadeia alimentar, é o mesmo medo quando estávamos na caverna, quando nas moitas escondidas estavam os leões à espreita de nós, os caçadores. Apenas aqui trocamos o medo que nós tínhamos lá na antiguidade e o medo da falta de recurso financeiro, o medo do amanhã.
Porque eu pergunto, posso perguntar a todos nós aqui, cada um ou não vai saber, ou vai dar uma resposta diferente. Quanto que eu preciso em termos de bens materiais para ter uma estabilidade no meu futuro? R$1.000, 10 mil, 1 milhão, 1,5 milhão, 400 milhões, né? E aqueles que têm, acham que tem um valor maior, acham que ele tem pouco, né? Esse pessoal, essa turminha da sonegação aí, lá do Planalto, eles conseguem milhões, trilhões, e acham que ainda é pouco. Vão viver 1000 anos se pudessem nessa existência, e não daria conta de gastar nem 10% do que eles levaram. Então a gente percebe que quanto eu preciso, né? Então você acaba criando uma ansiedade ilusória. Então o que eu tenho que fazer? É procurar trabalhar o meu eu de forma a ter fé e acreditar que, com equilíbrio, eu posso vencer e superar essas dificuldades e traçar para mim uma vida plena, de tranquilidade, de paz. Muito melhor que esses 2 milhões, né? Sem dúvida alguma, né? Às vezes a gente vê pessoas aí que ganham relativamente pouco em termos de salários e têm uma vida bem equilibrada, e outros que ganham muito. Então, um desequilíbrio total em termos financeiros. Então, não é pelo que ganha, é pelo que gasta. É pelo que gasta, né? Então, tudo isso aí é muito relativo. E a receita minha não serve para vocês como a de vocês não servem para mim. Por isso que nós temos que fazer essa autoanálise para saber como eu vou conduzir a minha existência, né? E como eu vou livrar desse medo. O que eu posso fazer para livrar o medo? O que é o medo? O medo é a sensação que nós temos de impotência, de não poder superar aquela dificuldade. À medida que a gente vai adquirindo fé, amadurecimento, acreditando em Deus, acreditando em nós, acreditando na nossa superação como empreendedor, esse medo cada vez vai ficando mais distante. É um dos requisitos apenas para trabalharmos as nossas enfermidades psíquicas. São muitas. Esse sentimento antigo nos acompanha até hoje. A busca pelo dinheiro de forma irracional ou sua ausência total pela irresponsabilidade são extremos que nos impedem de buscar o equilíbrio desejável, né? Tanto a busca incessante, irracional, ou a sua ausência total também é indesejável. Porque se nós estamos na matéria, se Deus nos permitiu estar na matéria, é porque nós precisamos ainda dela para o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento. Ou senão Deus fez um projeto errado, que não fez. Só que, quando nós estamos na matéria, nós precisamos de recursos. Nós precisamos atender às nossas necessidades de alimentação, de moradia, né? Então, nós temos de educação, de formação e tudo mais. Então, nós temos que ser responsável pela nossa manutenção. Porque se nós virarmos as costas para nós mesmos, alguém vai ter que trabalhar dobrado para dar conta disso. Quer seja nós enquanto indivíduo, quer seja nós enquanto sociedade. Porque alguém vai ter que fazer alguma coisa.
né? Ainda que falam, né? Vocês já ouviram alguma reportagem no Brasil que alguém morreu por falta de alimentação? Pode ser por desnutrição, com o tempo alimentando mal e coisa mais, mas sem alimentação não. De uma forma ou de outra as pessoas se alimentam, né? A solidariedade é muito grande, né? As entidades estão aí para suprir essas deficiências todas. Então ninguém morre sem uma alimentação, né? Só que isso naturalmente está sobrecarregando alguém. Então quando a gente faz uma análise racional da nossa existência, nós temos que buscar o equilíbrio sempre. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Ter o necessário para a nossa manutenção, para que nós possamos atingir um estado da nossa vida no futuro, quando a velhice chegar, em condições de ter para nós um abrigo, né? Uma condição que nos permita estar bem, ou pelo menos próximo a estar bem. São esses recursos que fazem a diferença quando nós atingimos determinadas idades, né? No primeiro, o corpo reage pela ação, e no segundo, pela omissão, causando em ambos estresse ao corpo e ao espírito. Então, quando nós não atentamos para esse equilíbrio, nós sempre vamos ocasionar desequilíbrio no nosso corpo físico e nosso corpo espiritual. Não tenha dúvida disso. A ciência, com a arte de comprovar, vem através da epigenética explicar a teoria do medo e as influências ambientais atuando na predisposição genética sobre o medo. Aqui, estudos mais recentes, né, procuram explicar esse medo que nós trazemos conosco, enraizados, né, pelos nossos ancestrais, que permanece até hoje, mas que através da epigenética nós podemos mudar esse quadro, né, através de um posicionamento que nos faz entender e compreender de que forma o medo se instalou em nós e, a partir daí, o que vamos fazer para desvencilhar desse medo. E cada um vai encontrar a sua forma de fazer, né? Trata-se de um princípio geral da biologia evolutiva, segundo o qual os seres vivos precisam se adaptar às condições externas para sobreviverem, né? Ou seja, nós sempre vamos estar ligados ao meio ambiente. Nós sempre vamos estar expostos ao meio ambiente. Quer seja agora, quer seja daqui a 200, 500, 1000 anos. A nossa adaptação vai depender exatamente do nosso meio ambiente. E esse meio ambiente, através da epigenética, demonstra com muita propriedade que ela influencia muito a nossa existência. Não só a nossa enquanto ser racional, mas todos os seres vivos do planeta. Assim, cada um de nossos 30.000 genes, aproximadamente, recebe várias formas de impactos durante toda a nossa existência na matéria. Ou seja, nós aqui somos como uma vitrine, somos bombardeados constantemente, né, pelo aspecto exterior. Processo que pode ser revertido mediante a modificação da forma de pensar, agir e acreditar. Ou seja, mais uma vez, através do pensamento, nós podemos mudar a nossa posição de vida, a nossa existência, e abrandar um pouco esses impactos que nós recebemos no nosso dia a dia, através do nosso convívio,
através do nosso trabalho, no âmbito familiar. O que a gente percebe sempre, que mais do que nunca, a forma de pensar é a alavanca, é a forma de impulsionar a nossa existência. É através do pensamento que nós vamos agir, é através do pensamento que nós vamos cogitar a fé, é através do pensamento também que a gente pode cair na desgraça total. É uma ferramenta, então. É a mesma ferramenta que nos eleva, mas também que nos declina. Depende da forma de como pensamos e de como trabalhamos o nosso pensamento. A proposta do pensamento positivo criou forma e nome pela epigenética. Tornou-se uma das áreas mais pesquisadas na atualidade. Passa a demonstrar como os estímulos ambientais, os fatores estressantes e os pensamentos, sentimentos vivenciados por uma pessoa, interferem no binômio saúde e doença, as doenças psicossomáticas. Hoje nós sabemos que grande parte das nossas doenças físicas são de naturezas psicossomáticas, que são originadas pelo nosso pensamento, pela forma como nós conduzimos a nossa existência. Ela tem uma influência direta sobre as nossas enfermidades. Nós somos o que pensamos. E isso é importante, porque se nós somos o que pensamos, quem de nós quer ficar eternamente enfermos? Quem de nós quer viver em depressão? Quem de nós quer viver de forma infeliz? Nenhum de nós. Mesmo porque Deus nos criou para sermos felizes. Deus nos criou para sermos luzes. Deus nos criou para o crescimento e para o desenvolvimento. Se nós não conseguimos atingir ainda esse objetivo, é porque nós não estamos conseguindo fazer a nossa lição direito. Nosso dever de casa está sendo mal feito, né? O que nós temos que fazer é começar a mudar a nossa proposta de existência. Se até agora eu não conseguir reverter esse quadro, naquilo que deu errado, o que eu posso fazer a partir de hoje para eu modificar esse quadro? Somente eu posso fazer isso por mim. Eu posso até ter auxílio dos outros, mas o alicerce, a proposta inicial é minha, e não tem como ser diferente. E é bom que seja assim mesmo, porque imagine se eu dependesse dos outros para eu me curar. Somente eu posso curar a minha enfermidade. Eu posso ter auxílios, né? Como existe a própria ciência para nos proporcionar esse auxílio, através, no caso do corpo físico, os remédios alopáticos que estão aí, a homeopatia, as terapias. Mas para que eu me submeta a qualquer um deles, é preciso que eu tenha consciência quais são os efeitos que eles vão fazer em mim e quais os efeitos que eu quero que produza em mim. Quais são os resíduos, o que traz de benefício e o que traz de malefício. Essa consciência eu tenho que ter, exatamente para que eu não terceirize e responsabilize os outros pelas minhas enfermidades. Não dá mais. Até aqui, a gente sempre procurava transferir para os outros a responsabilidade que é nossa.
Não dá mais para fazer isso. Será que eu vou continuar fazendo igual o avestruz? Enfio a cabeça na areia e acho que está tudo certo? Que eu estou escondido? Então, gente, gostaríamos de continuar falando, mas terminou o nosso tempo. Queremos agradecer a todos pela oportunidade de estarmos juntos, agradecer aos nossos benfeitores,